Viva, preciosos do Pai! Vamos a mais uma reflexão da Palavra de Deus, mais um tema para a gente desfrutar do conhecimento mediante o Evangelho, mediante a Palavra do Pai, tá bom? E este é o tema, queridos, transgredindo a tradição religiosa por causa do mandamento de Deus. Transgredindo a tradição religiosa. Você sabia que nós, em graça, nós estamos transgredindo, não a palavra de Deus, nós estamos transgredindo a tradição religiosa, porque nós não estamos invalidando o mandamento de Deus, o mandamento do Pai. O mandamento de Deus, o mandamento do Pai, é esta nova e eterna aliança. É a graça eterna em Cristo Jesus. Nós não podemos anular esta graça, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também disse aos Coríntios que nós não podemos receber esta graça em vão. Então nós não vamos transgredir a palavra de Deus, nós não vamos transgredir o mandamento de Deus. Nós vamos transgredir a tradição religiosa. Agora, a tradição religiosa é diferente. Eles estão transgredindo o mandamento de Deus. Quer ver? Por favor, acompanhe a leitura. Livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Diz assim: Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: E vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vocês observaram aqui o que Jesus respondeu? Qual foi a pergunta dos fariseus que vieram de Jerusalém? Qual foi a pergunta dos líderes religiosos, dos príncipes, dos fariseus que vieram de Jerusalém? Jerusalém remete ao templo, que remete à prática judaica, às ordenanças, às obras, né? Os dízimos, as orações em horas marcadas, específicas, oriunda lá do judaísmo, as lavagens, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, as abluções. Então, os fariseus, né, vieram de lá de Jerusalém, onde era ali o berço judaico, e eles vieram questionar Jesus acerca dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, porque é que os seus discípulos estavam transgredindo. Você observa que a preocupação dos fariseus não era que os discípulos de Jesus de Nazaré estavam transgredindo o mandamento de Deus. A preocupação dos fariseus não era que os discípulos de Jesus de Nazaré estavam desobedecendo a Deus. A preocupação dos fariseus que vieram de Jerusalém não era porque os discípulos de Jesus estavam desobedecendo a palavra de Deus. Não. A preocupação dos fariseus era porque os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo, estavam transgredindo as ordens, as tradições de quem? Dos anciãos, dos líderes da época. Né? Se a gente atualizar esta mensagem, a preocupação dos fariseus ou do sistema religioso daquela época, e hoje o sistema religioso de nossa época, a preocupação das pessoas
quando vê você pregando a mensagem da graça, falando do evangelho da graça, a preocupação dessas pessoas não é porque eu, irmão Elson, você que está me acompanhando aqui, não é porque nós estamos seguindo a palavra do Cristo ressuscitado. Não é porque a preocupação deles não é simplesmente pelo fato de você entender que o Espírito habita em nós. A preocupação deles não é por você ter tido olhos iluminados e entender que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A preocupação dos líderes religiosos hoje não é porque você teve a mente iluminada e entendeu que Deus não precisa do teu dinheiro para fazer, né, a obra. As preocupações dos fariseus modernos hoje, as preocupações dos líderes religiosos de hoje, é porque nós estamos mexendo, como os discípulos de Jesus, nós estamos deixando, ou nós deixamos de praticar as tradições religiosas que outrora nós estávamos submetidos. Então a preocupação hoje, eu lembro que uma vez eu recebi uma ligação de um pastor de uma denominação famosa, e ele disse: não, rapaz, você não pode deixar de batizar nas águas. E ele, teólogo, conhecedor, né, naquela visão religiosa, e ele disse: não, você não pode deixar de dar a Santa Ceia. Você não pode, impedir as pessoas, ensinar as pessoas a não darem um dízimo. E aí ele começou a questionar o nosso posicionamento em Cristo. E isso foi quase de meia-noite a quase 2 horas da manhã. Isso faz muito tempo, isso foi no início aqui do nosso trabalho em graça aqui. E ele começou a questionar: não, porque se você pregar que Deus não habita em templo, as pessoas não vão querer congregar com você. Se você ficar pregando aí que não precisa dar dízimo, as pessoas não vão cooperar. E ele começou a me persuadir a voltar a praticar essas tradições religiosas dos anciãos, dos pastores, dos bispos, né? Tem que celebrar a Santa Ceia, tem que batizar nas águas. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei: só tá eu e você aqui no telefone, ninguém está te escutando, além de mim. Me fala uma coisa, o que é Páscoa na tua concepção? O que é Santa Ceia na sua concepção? Ele: irmão, eu sei, porque eu já estudei. É claro que isso que nós fazemos não é Santa Ceia, mas é um memorial, é uma tradição. Eu lembro como hoje, ele disse: é uma tradição da igreja evangélica e nós não podemos mexer na tradição. Eu falei: mas foi exatamente isso que Jesus falou para os fariseus. Por causa das vossas tradições, vocês anulam o mandamento de Deus. E aí ele foi para a carne, né, irmão? Quer dizer, por causa da tradição evangélica, eu tenho que continuar batizando em água, porque a tradição evangélica imputou isso na mente das pessoas, que se não batizar nas águas, as pessoas não são salvas. Mas nunca pregou que o batismo nas águas era transitório, né? E fez parte de um outro contexto que, em graça, mediante a palavra do Cristo ressuscitado, não tem nenhum tipo de eficácia. Eu falei: vocês, por causa da tradição de vocês, eu não posso ensinar acerca do dízimo, dizendo que dízimo não é dinheiro, que é alimento, porque vocês estão aí pedindo dízimo das pessoas e eu não posso ir de encontro à tradição religiosa, à tradição dos anciãos, à tradição dos pastores de vocês. Mas o meu negócio, o meu compromisso é com a palavra do Cristo ressuscitado. O meu compromisso é com o mandamento de Deus. Eu não tenho nada a ver com a tradição religiosa de vocês. Pelo contrário, Deus me tirou desse sistema que eu vivi há quase 18 anos enganado. E o que foi que ele fez?
me bloqueou, me cancelou. Não fala comigo, me tem como inimigo, a ponto de conversar com meu irmão e falar até para o meu irmão sair dessa seita. Por quê? Porque nós optamos por obedecer o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é a sua graça. É a sua palavra rica e poderosa que edifica, que promove paz e que nos traz o verdadeiro descanso no eterno. Mas infelizmente, por causa das suas tradições, eles não abrem mão do sistema religioso. Mas nós não. Nós vamos continuar transgredindo a tradição religiosa por causa do mandamento de Deus, por causa da graça de Deus. Se é para me chamar de transgressor, que me chamem. Não transgressor da palavra de Deus. Nós vamos ser sempre transgressores da tradição religiosa que nos escravizou por anos e anos. Então, observe que eles chegaram para impressionar Jesus, para pegar Jesus, para, acusar Jesus. Então eles chegaram de Jerusalém, os fariseus e os escribas, os intelectuais da época, os doutores da época. E hoje é assim. Ah, não, porque eu sou pastor em teologia. Eu lembro que certa feita o irmão Geraldo esteve aqui na Bahia, esteve conosco em uma reunião. E aí veio muitas pessoas assistir a palestra, né? Dentre eles, alguns doutores do sistema religioso. E no final da mensagem, eles foram para cima do irmão Geraldo aqui, abençoado. A gente teve que fazer uma corrente, né? Foi corrente de oração não, tá, abençoado? A gente teve que fazer uma corrente no sentido de chegar junto, perto lá do irmão Geraldo, porque parecia que os doutores queriam bater no irmão Geraldo depois da mensagem. Teve uma confusãozinha no final da reunião, porque um pseudo-pastor, metido a doutor em divindade, ele tirou o anel de teologia do seu dedo e esfregou só faltou esfregar na face do irmão Geraldo. Quem é você para pregar esta palavra? O irmão Geraldo, eu sou embaixador de Cristo e falo o evangelho da graça. Ele, não, mas não é assim, porque lá ele é pastor há quase 40 anos, aqui meu anel de teologia, aqui, ó. E queria esfregar o anel de teologia no rosto, na face, na cara do irmão Geraldo. O irmão Geraldo, brabo como só, rapaz, já ia dando de birimbau nele. A gente chegou junto. Ei, rapaz, aqui, meu irmão, aqui é você gatinho, você come calado. E aí eles pegaram o carro dele e saíram praticamente cantando pneu. Ficaram, porra, aqui. Por quê? Porque nós estávamos, o irmão Geraldo pregou a mensagem, que era contra o sistema religioso. Contra as suas falácias, as suas doutrinas, as suas ordenanças. E é isso que nós estamos batendo aqui. Não é nada contra o irmão, contra o pastor, contra o líder. Não. A questão aqui é doutrinal, é doutrinária, é contra o ensinamento. Então, os fariseus e os escribas chegaram de Jerusalém e eles foram questionar Jesus, né? Vieram de Jerusalém e perguntaram a Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Ah, os teus seguidores, irmão Elcio, essas pessoas que seguem você, é tudo perdido igual a você. Eles estão transgredindo o mandamento de Deus. Não, o mandamento de Deus não. Nós estamos transgredindo a tradição religiosa. Nós estamos contra aqui, não é o mandamento de Deus, não é a palavra de Deus. Nós estamos nos levantando, nos posicionando contra a tradição religiosa da liderança que impõe mandamento de escravidão na vida das pessoas. Nós estamos nos levantando contra o ensinamento deturpado em nome de Jesus, com o nome de Deus. Por isso que Paulo fala a Timóteo, é necessário tapar a boca desses contraditores. Tem que fazer calar esses homens. E como é que nós vamos fazer calar? Nós não vamos colocar mordaça na boca dessas pessoas, desses pastores, desses líderes. E muitos deles poderosos, influentes, sabe? Então nós vamos debater, ou combater, melhor dizendo, o bom combate da fé com a palavra da verdade. Porque disse o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, segunda carta de Corinto, capítulo 2, versículo 17, Paulo disse, nós não somos como tantos falsificadores da palavra de Deus.
Nós não estamos aqui para falsificar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, o mandamento de Deus, que não é a lei de Moisés, que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Nós não estamos aqui para ficar pregando Deuteronômio para você viver, pregando o profeta Elias para você viver. Nós não estamos aqui para pregar Isaías para você viver, pregar salmos, provérbios para você viver, porque nós sabemos que todas as coisas já convergiram em Cristo. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz que lá na lei tudo era sombra. Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 16 em diante, Paulo diz que ninguém te julgue pelo que comer, pelo que beber, ou por causa dos dias de sábados, das festas, das luas novas. E no versículo 17, lá do capítulo 2, ele diz, porque o corpo é de Cristo. Nós estamos sujeitos à palavra do Cristo ressuscitado, não à tradição dos homens. E ter que jejuar, e ter que ir para o monte, e ter que fazer campanha, e propósito, desafio de Gideão, desafio de Abraão, desafio de Isaac, desafio de Jacó, e desafio de Zaqueu, e desafio da mulher do fluxo de sangue, e derruba o Golias, e pega... Não. Isso aí é tradição religiosa, e nós estamos aqui para refutar com a palavra da verdade. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia que Cristo, Jesus, o menino foi circuncidado, aí ninguém quer. Tanta coisa que está na Bíblia que não é para ser aplicada em nossas vidas. E tudo que está na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, já é histórico, e porque todas as coisas já estão congregadas ou voltadas para Cristo, nós estamos no eterno, estamos perfeitos nele. Nós somos o resultado de uma obra perfeita que começou no Calvário. Nós estamos vivendo a plenitude da graça, onde aquilo que era promessa no Antigo Pacto, onde aquilo que começou a se desenhar na nova e eterna aliança no sangue de Jesus, hoje é uma realidade depois da queda do templo, depois da parousia, da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, que muitos estão esperando ainda no sentido literal. E isso é tradição religiosa, é mandamento e tradição de ancião, e nós estamos aqui nos levantando contra esses posicionamentos e esses pensamentos que não estão em linha com o mandamento de Deus, com a palavra da graça que foi revelada. Então Jesus disse, não, quer dizer que os meus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos de vocês. Aí Jesus fez uma pergunta, versículo 3, ele, porém, respondendo, disse-lhe, e vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Você sabia que o sistema religioso está transgredindo o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Exatamente. Nós, em graça, estamos transgredindo o sistema religioso, a tradição do sistema. E o sistema está transgredindo o mandamento de Deus. Agora a pergunta é, você vai transgredir o mandamento de Deus, a graça de Deus? Você vai anular a graça de Deus? Ou você vai anular a tradição religiosa? Nós optamos por anular a tradição religiosa. Eu não vou anular a graça, nós vamos anular a tradição religiosa. Nós anulamos a prática dos jejuns, nós anulamos e transgredimos a prática do dízimo, nós anulamos e transgredimos as lavagens, batismos, oblações, sacrifícios, paga preço, busca Deus em monte, busca Deus no templo. Nós anulamos essas práticas religiosas que são tradição de liderança, de anciãos. Mas nós não anulamos o mandamento de Deus em Cristo. Nós não anulamos a graça de Deus em Cristo. Olha lá. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão, disse o apóstolo Paulo. Eu não anulo a graça de Deus. Nós não anulamos o mandamento de Deus. Nós anulamos a tradição religiosa. Eu não sei quantos anos você passou em sua vida no sistema religioso. A graça de Deus chegou, é necessário você anular todo o fermento do sistema religioso para você abraçar de fato o mandamento da graça de Deus em Cristo Jesus. E Paulo disse, não anulo
a graça de Deus. Eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça procede da lei, porque o que é que Paulo estava falando? Porque se a justiça procede da tradição dos nossos pais, dos judeus, dos patriarcas, porque se a justiça procede de Moisés, porque se a justiça procede dos profetas, porque se a justiça procede da tradição judaica ou da tradição religiosa, segue-se então que Cristo morreu em vão. Por isso, eu não anulo a graça de Deus. Nós valorizamos a graça de Deus e anulamos as tradições ou a tradição dos anciãos, a tradição do sistema religioso. Filipenses capítulo 3, versículo 6 em diante, disse Paulo: quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós não anulamos o mandamento de Deus. Nós estamos aqui pregando uma palavra para você abraçar o mandamento de Deus, o mandamento do Pai, a palavra da graça de Deus, essa palavra que é rica, que promove paz, que promove edificação, que promove descanso, essa palavra que traz alegria, e nós aqui anulamos todo o sistema religioso farisaico que por tantos anos nos encheu de dogmas, de imposições, nos imputando culpa, medo, religiosidade, e estávamos nós achando que estava agradando a Deus, servindo a Deus e cumprindo o mandamento de Deus. Na verdade, nós estávamos, de fato, nos submetendo, nos sujeitando aos mandamentos e tradição dos anciãos, dos líderes, dos pastores, dos padres, dos homens, e não propriamente dito de Deus. Por isso que Paulo disse: não procuro agradar o homem. Se fosse para agradar o homem, eu não seria servo de Cristo. Nós não estamos aqui para agradar a grego e a troianos. Nós estamos aqui para agradar o Espírito da verdade que ministra esta palavra que é rica, que edifica e que transforma as mentes. Amém? Espero que você tenha recebido esta reflexão e que você guarde no teu espírito, na tua mente, que você cresça na graça e no conhecimento. Se te edificou, compartilhe à vontade. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa teu like e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Não anulamos a graça de Deus em Cristo Jesus.